pessoal, este é mais um Money Talks. Hoje eu estou com a Andrea Pita, ela é CEO da agência Fibra, uma agência de Digital Content Experience. Tudo bem, Andrea? Olá, Débora, prazer, tudo bem? Um prazer aqui conversar com você. Vamos lá. Bom, antes de começarmos, me conta um pouco sobre sua trajetória e como você chegou até aqui como CEO da agência. Bom, vamos lá. Eu comecei, na realidade, eu trabalhei em diversas agências, né? Eu sou formada em Direito e Jornalismo e acabou que eu migrei para o mercado publicitário. Lá no início da minha carreira, eu trabalhava com TV, né? E eu vejo o evento como um grande programa ao vivo. E na TV, eu trabalhava muito com os patrocinadores, né? Dos programas, das ativações que aconteciam no decorrer, né? Dos programas. E acabou que eu fui me alinhando mais para o mercado publicitário. Aí migrei para eventos, e lá em eventos eu trabalhei em diversas agências de publicidade, assumindo cargos de liderança. Que legal. E eu quero fazer uma pergunta inevitável e até que está muito em voga hoje nos nossos tempos, mas você passou por situações de racismo ou machismo no mundo publicitário e corporativo ao longo aí da sua história? Bom, vamos lá. Quando eu comecei, já tem um tempo, sei lá, o mercado publicitário há 20, 30 anos atrás, ele era extremamente masculino, né? Então, por mais que eu trabalhasse, né, eu sempre sentia ali uma estagnação como mulher e negra nos cargos que ali eu desempenhava nas agências. Então, uma forma que eu imaginei ali para atravessar, né, e buscar aí, cargos mais representativos foi empreender. Eu acho que esse foi o meu maior desafio. Agora, em relação ao racismo, eu nunca sofri o racismo de forma brutal, porque o Brasil ele é um país muito desigual e a minha situação socioeconômica, meu pai, enfim, foi um dos primeiros médicos negros a se formar no país, enfim, eu tenho um histórico familiar interessante, né? Eu nunca sofri ele de maneira brutal, mas estruturalmente, sim. Vou dar um exemplo. Quando eu entrava em alguma sala de reunião para apresentar um projeto, primeiro eu abria a porta, fatalmente ali existiam pessoas brancas, em sua maioria eram homens brancos, e causava ali uma surpresa. Então, como é que eu agia? Ali eu tinha que... Veja, se uma apresentação de projeto tem que ser ótima, a minha tinha que ser assim, excepcional, excelente. Eu tinha que arrasar para ali demonstrar que, enfim, eu acho que a competência ela tem que existir no que você desempenha, seja para negros, brancos, índios, enfim. Só que para uma pessoa negra, ela é muito mais analisada. Então, essa era uma maneira de eu me posicionar, né? Mostrando a confiança do que eu apresentava, enfim, nas criações. E foi assim que eu fui trilhando uma carreira de sucesso nas empresas e também na empresa quando eu resolvi empreender. Foi uma agência pequena, né, mas ela tinha, né, a gente conquistou contas importantes, interessantes. Veja, no primeiro ano, conquistamos uma conta de uma grande montadora de automóveis, a GM, porque justamente eu sabia ali a necessidade que essas empresas tinham ali, o que elas precisavam, e com o meu expertise eu fui adequando, e aí foi bem legal. Assim, com a GM conquistamos um prêmio importante. Na época, o Salão do Automóvel ele ainda é, pelo menos na pré-pandemia, um dos maiores eventos, né, da América Latina, e ali a GM foi laureada com o prêmio de melhor stand, prêmio que ela não tinha ali no seu portfólio. Aí a gente repetiu o feito, e assim foi a trajetória. Já na Fibra, o grande diferencial ali, na época da GM, a gente soube aliar muito bem
o entretenimento com o marketing, né? E isso nos diferenciou no mercado, né? E fomos reconhecidos por isso. Já na fibra, eu acho que a essência principal foi o digital. E o digital alinhado à experiência. E você já se deparou com alguma situação dos seus clientes que não sabiam que você era CEO e que ficaram surpresos que você era CEO da empresa? Eu acho que essa é uma pergunta pertinente no assunto. É uma pergunta pertinente. Vou dar exemplos. Se eu estou contextualizada numa situação, as pessoas, pelo menos elas falam, tá, ok, tranquilo. Mas se eu estou descontextualizada, por exemplo, eu num evento de Fórmula 1, e não são só os clientes, eu estou ali circulando, aconteceu uma situação, me lembro, isso foi uma situação interessante. Eu estava ali num lavabo, enfim, lavando as mãos, e do meu lado existia uma pessoa. Aí ela olhou para mim e falou assim, puxa, difícil, né? Que horas você vai sair aí do trabalho? Ela me confundiu com uma recepcionista, com uma promotora. Porque na cabeça das pessoas, não faz sentido ali, naquele stand ou naquele evento, pelo menos não é normal, né? Uma negra, né? Uma mulher, naquele caso, ser a dona do evento, né? Ser a posição de liderança, né? A posição de liderança. Mas quando eu estou mais contextualizada, os clientes, eles demonstram, legal, mas se sentem surpresos, mas isso nunca alterou ali muito, sabe, a apresentação, ou de repente eu conquistar alguma conta, algum cliente. Basicamente é isso. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Quando eu estou ali no restaurante, a conta nunca vem para mim. Ou quando, por exemplo, eu estou ali esperando o meu carro, um carro legal, enfim, nunca é entregue a chave para mim, sempre para a pessoa branca que está ao meu lado. Então, são pequenas situações em que você sente isso, né, com mais força. Bom, você acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer, que era se isso já tinha prejudicado a sua carreira em algum momento, ou ameaçado, ao menos, você mesmo disse que não, mas tem alguma lição que você tira, ou pelo menos dá para tirar alguma lição dessas situações, ou disso que você já passou, e o que as empresas devem fazer para prevenir esse tipo de coisa na sua cultura, assim, para que isso não aconteça com as próximas gerações de profissionais negros que estão sendo inseridos na cultura da diversidade? Tá, vamos lá. Primeira coisa, né, que eu acho que tem que ser nas empresas mesmo é a equidade racial. Você tem que prestar atenção, você tem que olhar e observar ali na sua empresa, de uma maneira bem objetiva, como é o meu time? Ele está balanceado? Então, primeiro momento, eu acho que você tem que ser diverso, né, na contratação dos seus colaboradores. Isso é muito importante. Hoje em dia, né, esse assunto está muito em pauta, né, sobre diversidade, sobre inclusão, sobre equidade racial. Mas, veja, no mercado corporativo aconteceu um movimento interessante. Com aquele advento do caso Carrefour, que foi um caso emblemático, né? Os CEOs das empresas, das grandes empresas, começaram a se perguntar como é que eles poderiam solucionar isso. E eles acabaram se unindo e fundaram um movimento que se chama Mover. O Mover é uma organização que tem grandes empresas como Coca-Cola, Nestlé, 3M, L'Oréal, que um dos propósitos é buscar a equidade racial em cargos de liderança. Não basta só a equidade racial, mas como é que você faz isso para que o negro consiga, né, que ele alcance o topo? Então, as empresas elas já estão começando a entender que é necessário isso, né? Então, essas ações elas são muito importantes, principalmente para o Brasil, que tem uma desigualdade social muito grande.
Só nessa entrevista somos 50% da população, mulheres e negras, e somos tratados como minorias. Exatamente, 54%, né? Mais da metade. Mais da metade. Isso a gente precisa entender, mas ele ainda é muito diferente. Esse final de semana, por exemplo, eu fui a um casamento de uma grande amiga minha, eu era a única negra entre 200 convidados, né? Então você ainda sente muito essa diferença. Mas esse momento é interessante para que você entenda melhor essa inclusão, né? E o que as empresas, mais especificamente as marcas, elas aprendem com essas contribuições que a diversidade leva para o ambiente corporativo? O que a diversidade feminina e negra tem a oferecer e o que isso a gente consegue já enxergar essas contribuições? Eu acho que sim. A partir do momento que você deixa ou que você se propõe e abre né, aí a sua percepção para ouvir mulheres negras, jovens, a própria criação, a criatividade, ela já é diferente, né? Porque são vivências diferentes. Então, eu acho que a grande contribuição é realmente a diversidade dessas pessoas, né? Desses jovens, dos negros, porque ela tem uma realidade muito diferente. No mercado publicitário é muito um padrão, né? Quando você olha ali para os profissionais. Eu acho que essa é a grande o grande propósito quando você emprega pessoas diversas, né? Acho que no jornalismo também você vê poucos, né, repórteres ainda. Na medicina, minha irmã, por exemplo, ela também seguiu a carreira do meu pai. Enfim, ela dentro da posição dela, eu acho que ela é a única. Mas a partir do momento que você faz essa inclusão, eu acho que a grande contribuição é a criatividade. Ela fica mais verdadeira, né? Ela fica mais próxima. Eu acho que essa é a grande contribuição. As campanhas ainda falham muito em falar com esse público? As campanhas ainda, eu não sei se elas falham, mas elas ainda têm muito, né? Os publicitários, que são pessoas brancas ali em sua maioria, eles precisam praticar um pouco mais, né? Eles estão tentando, acho que hoje isso já é uma realidade um pouco diferente né? Porque antes você via ali a publicidade da margarina, no fundo ali estava ali a mocinha, né? Sim. Negra ali, cozinhando, e a família Doriana na frente, né? Enfim, tô dando ali um exemplo bem novela das 9, né? Bem novela das 9. Mas eu acho que ela está aprendendo e ela está percebendo, afinal de contas, somos 54%, né? Então, somos consumidores. Então, eu acho que a publicidade vem aprendendo e o próprio mercado corporativo também, né? Hoje se fala muito em ESG, né? Equidade racial, tal, nas empresas. É o grande pilar aí de todas elas. Então, eu diria que eu vejo com otimismo esse movimento. Muito legal. Saindo um pouco aí do tema, eu quero falar um pouco sobre a Fibra. Me conta um pouquinho sobre a agência e como é que ela trabalha e um pouco a diversidade, como é que ela leva isso para os eventos. Me conta um pouquinho. Bom, vamos lá. A Fibra, justamente pela sua diversidade, né, com os colaboradores, né, que temos ali, ela acaba trabalhando a criação de uma maneira interessante. Eu acho que o grande diferencial da Fibra para os demais players de mercado é que desde o início, né, e como CEO, a gente sempre procurou trabalhar muito bem o DNA digital. O digital, ele sempre foi presente nas ações offline. Então, isso eu estou falando de 3, 4 anos atrás. Por exemplo, durante as Olimpíadas, durante a Copa do Mundo passada, a nossa ação de Coca-Cola, eu me lembro, engraçado, eu me lembro muito bem, e foi uma das ações mais reconhecidas, nós trabalhamos com influenciadores, nós já utilizávamos a segunda tela. E eu me lembro que um cliente meu e a gente fez uma ação que foi no prédio da Coca, e era uma demanda assim, vamos montar um hospitality. Eu falei, não,
vamos cobrir a Copa do Mundo com influenciadores? Mas como assim? Sim, a gente faz essa cobertura com a visão dos influenciadores. Isso há 3, 4 anos atrás. E eu me lembro que meu cliente falou assim, mas cadê o meu Prosecco? Mas cadê a festa? Cadê? Eu falei, não, agora é o caminho. Então, eu acho que esse é o grande diferencial da Fibra. Trabalhar muito bem o digital com as ações offline. E durante a pandemia, né, eu vi muito bem que isso estava muito bem azeitado conosco, que a gente não teve dificuldade para o digital. Isso é uma das coisas. E eu acho que o grande diferencial da Fibra, porque daí é o meu xodó, né, o braço socioambiental que temos na empresa, né, com contas dessa natureza. Por exemplo, a Fibra, ela é uma agência que é associada ao Pacto Global da ONU. Ela foi, eu acho que, a primeira agência. Agora eu acho que já existem mais empresas e agências. Me conta mais sobre isso, por favor. A Fibra, justamente por esse DNA, né, nós acabamos se aproximando, né, com o Pacto Global, e durante a pandemia nós desenvolvemos um projeto que se chama Pontos de Higienização, que era levar, como se fosse, vamos dizer assim, uma estação de água em formato de container, colocada no acesso às comunidades que tinham dificuldade a acessar água, para lavar as mãos, né, para se higienizar. E desenvolvemos esse projeto com a ONU. Ele foi lançado junto com o Together Band, foi a RECT que patrocinou. Esse é um exemplo de projeto social. O outro, nós é que cuidamos de toda a estratégia digital de mídias em redes sociais da expedição da família Sherman. Eles acabaram de sair, que se chama Voz dos Oceanos. Toda a estratégia de mídia digital foi desenvolvida pela Fibra. E essa expedição, ela trata especificamente do plástico nos oceanos, né? Como você apresenta e como você... Quais são as soluções apresentadas ao redor do mundo? Será a expedição mais longa deles, 6 anos. E é um projeto que a gente adora, né? Então, eu diria que o braço socioambiental da Fibra é um braço extremamente importante. E aí a gente tem um outro braço que é o Shopper, né? Que é a Fibra Shopper Solution. A gente também trabalha o ponto de venda de maneira interessante, enfim, com métricas. Ganhamos a conta o ano passado, durante a pandemia, da Topo Chico, de uma bebida da Coca-Cola. Então, acho que esses são, assim, o que abarca a Fibra, mas eu diria que a diversidade na Fibra é que permite que a criação seja diferenciada, justamente por isso. Isso que eu acho que a grande contribuição de você ter uma empresa diversa é a criação, né? E o que sai, quais os produtos que são gerados, enfim. Olha, muito legal. Eu quero fazer uma última pergunta, é uma pergunta super importante, mas é mais um recado, assim, que você tem aí um recado a dizer para os jovens negros e negras que estão começando na jornada da publicidade, entrando nesse mercado, recado, alertas e dicas, enfim, para não ficarem aí com medo ou não ficarem aí meio tipo, esse mercado só tem gente branca e é muito competitivo. Conta para eles aí que vai dar tudo certo no final. Sempre dá certo, né? Assim, tem espaço para todo mundo? Tem espaço para todo mundo, mas, de novo, o Brasil ainda é um país desigual. Mas isso não significa que você não tem oportunidade. Eu acho legal porque a representatividade é muito importante. Então, para essas gerações mais jovens, eu assumi, né? Ou seja, na cadeira que estou, eu acho que já é uma inspiração. Então, é legal porque eles constroem a carreira deles vendo que é possível atravessar os obstáculos. Que esses jovens, eles têm um comprometimento, né? Ao estudar, enfim, quando eles abraçam a profissão. E para o jovem negro, que não tenha medo,
que ele se primeiro, que ele se assuma, né? Que existe muito às vezes, mas na nossa geração, acho que hoje o jovem é bastante empoderado. Eu diria assim, jovem, você tem que ser o melhor, você tem que ser o excelente. Veja, se todo mundo, de novo eu repito, todo mundo tem que ser competente, né? Tem que saber exatamente abraçar, mais para o negro, você tem que ser genial, né? Sensacional. Mas se dedique, faça o que você tem que fazer, seja uma pessoa ética, tenha princípios legais que você atinge. Você tem que amar o que você escolheu. Eu acho que assim você atinge, né? Olha, muito obrigada por ter nos dado aí a honra de ouvi-la, de conhecer a sua história e todas essas coisas maravilhosas sobre o mundo da publicidade. Te convido a voltar, assim, que para falar mais sobre esses projetos com a ONU e mais sobre a FIBRE, mais sobre tudo mais que estiver acontecendo. A casa estará sempre aberta, viu? Legal, agradeço. É uma honra para mim fazer parte do Money Report como embaixadora. Me coloco à disposição de vocês. Sempre contem comigo. E muito obrigado.